Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos dando início agora à Escola Bíblica Dominical, conteúdo semanal aos domingos, que trata de aspectos doutrinários. Por isso a importância de você assistir esse conteúdo, participar e alcançar aquilo que vai ser ensinado. Nós vamos dar início a este momento, que é um culto com uma oração. E já agora no início eu quero dizer o seguinte, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas e 10 minutos, nós estaremos em rede de transmissão também com todos os templos da Igreja Cristã Maranata. O culto está começando presencialmente agora e a partir das 10h10, através do nosso sistema de transmissão via satélite, os nossos irmãos estarão recebendo esse mesmo culto que você está assistindo a partir de agora. Convido aqueles que puderem estarem de pé para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocando as nossas vidas diante de Ti, reconhecendo o nosso pecado, a nossa necessidade do Teu perdão e pedindo que pela operação do Teu Santo Espírito, Senhor, haja comunhão contigo agora e tenhamos toda a condição de receber a mensagem, o estudo desta manhã, Senhor, de sentir a Tua presença, de viver uma experiência contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos agora louvar o nome do Senhor. E nós vamos cantar alguns louvores. O primeiro deles tem por título Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus. Vamos cantar esse louvor ao Senhor agora. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ao clamarmos pelo sangue de Jesus, o Senhor nos insere na presença dEle, na condição de ouvirmos a sua voz. Senhor, guia-nos, é o título do louvor que nós vamos entoar agora. Luz
Amém, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos guia a uma experiência de vitória. E nós vamos agora cantar mais um louvor ao Senhor. O louvor tem como título Vencedor Serei. Logo após o louvor, nós então teremos a vinheta e, na sequência da vinheta, estaremos então recebendo a parte doutrinária desta escola bíblica dominical. Esteja atento a tudo aquilo que será ensinado, mas agora nós vamos louvar ao Senhor com esse hino. Vencedor serei, vencedor serei. Vencedor serei, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa, vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, oh meu Jesus e sua vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa, vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei. Oh meu Jesus e sua vencedor serei. A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Saúdo os queridos irmãos e os amigos que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma bênção e uma alegria estarmos em comunhão com todos vocês que nos ouvem e nos veem nesta transmissão. Vamos dar continuidade a uma série de estudos que temos feito a respeito da glória do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, para que todos possamos
conhecendo-o mais, amá-lo mais. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, o resultado é esse. Naturalmente passamos a amá-lo mais, por tudo que ele representou para nós e tudo que ele representa hoje para a sua igreja, por ter realizado plenamente aquela obra fundamental, indispensável para a nossa salvação. Na Escola Bíblica de hoje, estaremos fazendo uma conexão entre os estudos que temos feito, baseados no livro de Apocalipse, e o Senhor Jesus visto nos evangelhos, como ele se revelou aos seus apóstolos. E nós veremos naturalmente como ele se revela a nós hoje. A esse respeito, gostaria de dar início a essa escola dominical lendo o Evangelho de João, no qual ele, no capítulo 1, fala a respeito do Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele dá início ao seu Evangelho, no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, que é o Filho eterno de Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no capítulo 14, gostaria que todos estivessem lendo comigo. Nós lemos o seguinte: e o Verbo, ou seja, o Filho eterno de Deus, se fez carne, ou seja, se fez homem, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados irmãos, João, como os demais apóstolos, pôde conviver durante 3 anos com o Senhor Jesus e presenciar tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou no seu ministério público. João pôde contemplar todas aquelas manifestações breves, limitadas, parciais da glória de Deus. Mas ele não sabia que um dia ele teria o privilégio de contemplar na sua plenitude a glória do Senhor Jesus. E é por isso que ele escreveu este versículo aqui: e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória. E tudo indica, e nós chegamos a uma conclusão que é bem plausível, de que o João tinha a impressão de já ter contemplado toda a glória do Senhor Jesus. Vimos a sua glória. Mas ele não sabe, provavelmente não sabia, mas passaria a saber quando fosse arrebatado em espírito no dia do Senhor, quando ele pôde então contemplar toda a glória do Senhor Jesus, a glória que Jesus possuiu antes da fundação do mundo e que deixou na eternidade quando se fez homem para habitar entre nós, sem aparência, sem formosura, sem nada exterior que nos atraísse a Ele. E é isso que nós vamos estar vendo, analisando durante a Escola Bíblica de hoje. As manifestações parciais, temporárias, breves, da glória do Senhor Jesus ao longo do seu ministério público. Poderíamos glorificar o Senhor neste momento, cantando aquele hino que diz: nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor.
pois és digno de louvor. Nosso Rei e Salvador, nosso Senhor, a tua glória está neste lugar, a tua presença faz transbordar o nosso coração de louvor. A tua glória se estende sobre os céus, e o teu louvor aos confins da terra. A tua glória se estende sobre os céus, e o teu louvor aos confins da terra. Em santidade, ó Senhor, queremos te adorar. Em uma só voz, tua glória exaltar. A tua glória se estende sobre os céus, e o teu louvor aos confins da terra. A tua glória se estende sobre os céus, e o teu louvor aos confins da terra. A tua glória está neste lugar, a tua presença faz transbordar o nosso coração de louvor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor e dando sequência àquilo que nós já ouvimos no início, nós vamos falar um pouco dessa glória do Senhor que a nós, que aos discípulos foi revelada e a nós também como igreja, né? E vamos examinar, primeiramente, examinar esses momentos em que a glória do Senhor foi parcialmente vista por João e pelos demais apóstolos, né? Primeiramente, vejamos como Jesus havia desfrutado da glória devida a Deus, a glória que ele havia compartilhado com o Pai antes da fundação do mundo. Em João 17, no verso 5, a palavra de Deus: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então a palavra do Senhor fala a respeito dessa glória. E não há dúvida que tinha direito a essa glória, pois ele é Deus, que existe desde a eternidade. Pelas suas palavras, vimos como ele se identificava com o Pai. João 8,58 diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra-nos, por certo, quando o Senhor fala com Moisés, né? Quando Moisés pergunta o seu nome, e o Senhor disse a ele: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o eterno, né? Eu sou aquele que não há sombra, nem variação, nem passado, nem futuro. Ele é esse Deus imutável, né? O Senhor mandou Moisés dizer a Faraó: eu sou, me enviou a vós, né? Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Mas vejamos agora como Jesus se mostra essa glória através do seu poder. Isso foi claramente visto, né, no poder da palavra de Jesus, quando os soldados vieram prendê-lo, né, naquele momento que ele estava para ser julgado. E a palavra relata em João 18
falando a respeito assim, quando pois Jesus, lhes disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Em outra ocasião, no Mar da Galileia, quando surgiu aquela tempestade, os apóstolos ficaram preocupados, vamos perecer, A palavra de Deus diz que o Senhor veio e ele repreendeu o vento, despertando, ele repreendeu o vento e disse o mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança, louvado seja o nome do Senhor. E os apóstolos, surpreendidos com seu poder e autoridade, disseram, quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, vislumbraram a glória do Senhor Jesus. Em outras ocasiões, os discípulos viram a glória divina do seu rosto e nas suas vestes. Naquele momento da transfiguração, que é relatado em Mateus 17, verso 2, assim, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Mas esta visão gloriosa do Senhor durou breves momentos. Tratava-se, mais uma vez, de um vislumbre, ou seja, uma visão parcial da glória que ele possuíra na eternidade antes de se fazer homem. Notável, maravilhoso. E ao louvor que nós cantamos, que fala assim, quem é como tu? A tua glória, o teu céu, a tua terra, esse Deus que reina e governa a igreja com poder e glória, louvado seja. Vamos cantar esse louvor, toda a igreja cantando, participando do louvor, vamos externar nossa alegria para servir esse Deus. Suas ondas se levantam, tu fazes acalmar. Teu é o céu, tua terra, o mundo e a sua plenitude. Misericórdia e verdade vão perante tua face, ó Senhor. Com tua presença os meus passos se firmarão. Pequeno braço se fortalecerá e os meus pensamentos descansarão em teu altar. Nenhuma tempestade me abalará. Misericórdia e verdade vão perante tua face, ó Senhor, Senhor. Quem é como tu, Senhor? Glória a Jesus. Paz do Senhor a todos, dando continuidade ao nosso estudo, onde estamos vendo a glória do Senhor Jesus nos Evangelhos. É algo maravilhoso nós falarmos da glória do Senhor Jesus e foi maravilhoso para os apóstolos, para os discípulos, quando puderam contemplar a glória, aquele que a palavra do Senhor diz que veio como homem de dores
que não havia nele beleza nem formosura para que o desejássemos, como diz Isaías 53, mas em muitos momentos, e às vezes em momentos especiais, mais íntimos, ele revela a sua glória, ele mostra a sua glória. É claro que ele não mostrou toda a sua glória, porque o homem natural, o homem carnal, ele não pode suportar a glória de Deus. Isso nós veremos a glória como João viu em toda a sua plenitude depois que os nossos corpos forem transformados. Aí nós poderemos ver toda a glória do Senhor Jesus. Mas os apóstolos, os discípulos, puderam contemplar uma parte desta glória como um vislumbre da glória futura. E nós vemos o Pai. Isso é maravilhoso, né? O Pai testemunhando da glória do seu Filho. E nos diz a palavra do Senhor em Mateus 3,17: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Que testemunho maravilhoso do Pai acerca do Filho. Não era um filho qualquer, mas esse Filho era o Filho amado de Deus Pai. E o Pai está testemunhando aqui da glória dele, porque a alegria do Pai estava nesse Filho amado. E nisso é visto a glória do Senhor Jesus. Não havia pecado, não havia imperfeição, e o Pai olhava para ele e testemunhava: é um Filho amado. Ele estava ali para ser batizado, mas havia um testemunho a respeito dele. Quem é esse? Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer nele. E o Senhor diz mais, para revelar esta glória: escutai-o, ele é meu Filho amado. Ouçam o que ele tem para dizer. E quem pôde receber esta palavra, entendeu o que é essa glória. A glória de poder ouvir a palavra do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque a glória dele estava na palavra que ele trouxe da eternidade. A palavra que era ele mesmo. Então quem pôde ouvir e compreender essa palavra, pôde ver nele uma glória que o homem natural não podia ver. Mas aqueles a quem ele se revelou puderam entender e alcançar esta glória. Em João 12:28, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu: glorifica o teu nome. Mas o nome do Pai estava sendo glorificado na vida do Filho. Porque quem via o Filho, como ele mesmo testemunhou, podia ver o Pai. Isso não é um homem comum, mas isso é um homem que trazia sobre ele a glória de Deus Pai, porque ele e o Pai eram um. Nós vemos também, além da glória que o Pai deu a ele e que o Pai testemunhou desta glória, nós vemos também a glória na ressurreição do Senhor Jesus. E, a princípio, ela não foi compreendida pelos apóstolos, pelos discípulos, porque Jesus se revelou, e nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos que testemunham disso, e eles não reconheceram Jesus. Eles estavam acostumados com aquele Jesus, com os pés empoeirados, cabelos, sofridos ali pelaquela região desértica. E agora Jesus ressuscita dentre os mortos e aparece aos seus discípulos. Nós vemos em João 20:14, diz: Maria não reconheceu Jesus lá no horto. Ela olhou ali e disse assim: aonde puseram o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? E o Senhor estava ali diante dela. E quando ela reconhece, ela vai chamar de Rabone, de mestre. Por quê? Porque aí ela pôde ver, quando ele se revelou, ela pôde ver a glória daquele que nem a morte pôde detê-lo. E aí ela pôde ver a glória daquele que havia vencido a morte. E aí nós vemos também em Lucas 24:16, também na ressurreição, os discípulos no caminho de Emaús, os olhos deles estavam como que fechados e eles não puderam, Jesus estava andando com eles, mas no partir do pão, eles viram na comunhão, eles viram a glória do Senhor Jesus e se maravilharam com a glória do Senhor Jesus. E depois de ver a glória do Senhor Jesus, eles voltaram para testemunhar: ele ressuscitou. E não precisamos de dizer que aquele que ressuscitou, ressuscitou em glória. E ainda
falando sobre a ressurreição, nós vemos em João 21:4, quando ele estava ali no mar de Tiberíades, os discípulos também não reconheceram que era o Senhor Jesus, mas ele se revela a eles e eles ficam maravilhados com a presença do Senhor Jesus e a glória daquele que ressuscitou dentre os mortos. Como nós dissemos aqui, não era ainda a glória que nós iremos contemplar na eternidade, porque eles não suportariam. Mas era maravilhoso ver Jesus ressurreto dentre os mortos, ver ele glorificado, porque quando ele ressuscitou, o Pai o glorificou. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Era a vitória, era um Jesus vitorioso, e eles estavam maravilhados na ressurreição do Senhor Jesus. A glória plena vista por João em Apocalipse foi algo ainda maior. Como nós dissemos aqui, não era João nesse corpo carnal, mas o João que o Senhor levou à eternidade, como nos levará um dia à eternidade. E a palavra do Senhor, o Senhor tinha dito a João que todos aqueles que crescem em Jesus veriam a sua glória. João 11:40, nós lemos: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, que coisa maravilhosa isso significa para nós. Nós hoje já estamos vendo, vislumbrando a glória de Jesus, porque nós cremos. E esse crer é uma experiência, a experiência daqueles que conheceram o Jesus, não o histórico, mas o Jesus que ressuscitou em glória. Então, quando nós cremos nesse Jesus que está vivo. E quando nós encontramos com Jesus vivo, o que nós vemos é a glória que está nele, sobre ele. E isso nos deixa maravilhados. Então, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas nós aguardamos algo ainda muito maior. Diz Apocalipse, capítulo 1, verso 13, 16, nos fala que no meio dos sete castiçais, João viu aquele que tinha a semelhança do Filho do Homem. João também, quando chega na eternidade, ele cai aos pés do Senhor. Quando ele vê o Senhor na sua glória, no seu esplendor, ele cai aos pés do Senhor. Irmãos, essa bênção é para o que crê, é para o que teve uma experiência com Jesus. Nós hoje estamos vislumbrando a glória. Quantas vezes na sua vida o Senhor tem manifestado a sua glória, o seu poder, e nós ficamos maravilhados com o que nós estamos vendo. Mas é mais maravilhoso ainda quando abrimos Apocalipse e vimos o que João viu, de imaginarmos aquilo que ele falou quando ele disse que aquele que crê verá a glória de Deus. Já estamos vendo, vislumbrando a glória, a manifestação do Senhor Jesus, mas o que nós veremos não se compara com aquilo que nós estamos vendo. Como não se compara com aquilo que os apóstolos viram, que os discípulos viram? Foi maravilhoso? Foi. É maravilhoso para nós? É glorioso para nós. É algo extraordinário, a presença do Senhor. Nós nos deleitamos com ela, nos alegramos nela, mas isso não pode se comparar. Hoje nós não podemos ver, não suportaríamos, mas não se pode comparar com aquilo que Ele nos fará ver a todo aquele que crê nessa verdade. Hoje o mundo está vivendo um evangelho que não crê mais nem em eternidade, nem em volta do Senhor, nem na volta do Senhor Jesus, mas tem uma igreja que crê no evangelho, crê na palavra, e ela se prepara para esse momento, no arrebatamento, quando encontrarmos com o Senhor. Que visão gloriosa que nós teremos do nosso Salvador. É isso que o mundo não crê, mas a igreja que crê está contemplando esta glória. Irmãos, aquilo que nós estamos vivendo é resultado do Pentecostes, daquilo que o Espírito Santo nos deu, o Espírito Santo que veio sobre o Senhor Jesus um dia e que veio sobre a igreja. E essa igreja é o corpo de Cristo. E lá em João, capítulo 17, no verso 22, na oração sacerdotal, oração do Senhor Jesus, próximo da sua morte, ele fala desta verdade. Ele ora por nós, por todos nós, aqueles que haviam de crer nele. A oração é essa. Não só por aqueles que ele havia apacentado naqueles dias, mas por aqueles que ainda iam crer nele, eu e você. E ele ora por nós, e o pedido dele é que nós fôssemos um,
Ele está falando de corpo. É a igreja. Que coisa gloriosa quando a glória do Senhor Jesus é vista na vida da igreja. É o seu corpo, é a sua igreja. E quando ele se revela, ele diz assim, para quê? Para que sejamos um. E ele diz lá no verso 22, para que o mundo possa ver a glória dele e possa crer nele. Irmãos, quando nós nos ajuntamos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, não tem salmo, não tem doutrina, não tem visão, não tem revelação, é a ação do Espírito Santo. É o Pentecostes que continua, que não acabou, mas que continua nas nossas vidas. E quando a igreja está vivendo o Pentecostes, ela é corpo vivo. E quando ela é corpo vivo, como diz lá também em 1 Coríntios capítulo 14, o necessitado, quando ele entra, ali tem salmo, tem visão, tem revelação, tem um corpo vivo, tem um Jesus glorioso se revelando à sua igreja através do seu Espírito Santo. O necessitado que entra ali, ele chega a uma conclusão. O segredo do coração dele é descoberto e ele chega a uma conclusão. Deus está neste lugar. Irmãos, a glória não é nossa. Nós não vivemos um evangelho de grandes homens, de grandes líderes. Nós não queremos que ninguém saia impressionado com o grupo de louvor que está aqui e canta tão bem, com os irmãos, com os instrumentistas, com o irmão que foi usado em dons espirituais. Nós queremos que o mundo veja na igreja, em nós, a glória que o Pai deu a Ele. Porque a glória que eles veem na igreja é a glória do Senhor Jesus. E que o necessitado saia sabendo de uma coisa: Deus está neste lugar. E Deus está realizando uma grande obra. E você, meu irmão, você foi chamado para isso. Nós não fomos chamados para ser crentes, para sermos religiosos. Nós fomos chamados para que, como Moisés, lá no Antigo Testamento, quando desceu do monte e as pessoas não podiam olhar para ele, tiveram de colocar um véu ali no Antigo Testamento, porque a glória de Deus brilhava no seu rosto, que a glória de Deus possa brilhar hoje na vida da igreja fiel, na vida de cada membro, e que as pessoas possam se maravilhar com a glória do Senhor Jesus. Ide e anunciai este evangelho e dai a ele a glória que pertence a ele. E bendito o nome do Senhor por nós que cremos e estamos hoje vendo esses lampejos de uma glória muito maior que contemplaremos um dia, eu e você. Nós subiremos e contemplaremos o esplendor de sua glória. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar um louvor. Tua glória enche toda a terra, teu nome é sobre todo nome. Tu és o dono da minha vida, é só em ti que tenho salvação. Tu és o dono do meu querer e os meus lábios para sempre te adorarão. Tua glória enche toda a terra, teu nome é sobre todo nome. Tu és o dono da minha vida, é só em ti que tenho salvação. Tu és o dono do meu querer e os meus lábios para sempre te adorarão. E com os anjos te adorarei e aos teus pés me prostrarei. Tu és minha vida e o meu louvor, e ao teu nome exaltarei. Tua glória enche toda a terra, teu nome é sobre todo nome.
mas a morte venceu, mas a morte venceu. Aquele que ressuscitou, sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou, e agora sentado está à direita de Deus Pai. Tem o poder sobre terra e céu, tem o nome sobre todo nome. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Tem o poder sobre terra e céu, tem o nome sobre todo nome. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou do pecado e nos constituiu reis e sacerdotes para nosso Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, convido a todos, em todas as igrejas, para que estejam de pé. Neste momento estaremos fazendo uma oração final para que o Senhor continue a manifestar a sua glória em vossas vidas, Glória a Jesus. para que todos possamos ser instrumentos de Deus, nosso Pai, para que o Senhor Jesus seja conhecido mais e mais e seja amado mais e mais. Amém? Vamos estendendo as mãos sobre as congregações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora, Senhor, suplicando que a Tua igreja, neste dia, receba uma bênção toda especial, a fim de que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa fazer reluzir a glória do Senhor Jesus no meio da Tua igreja, para que o mundo veja, Senhor Deus, que Tu enviaste o Senhor Jesus e que a Tua igreja é corpo de Cristo, para que as pessoas de fora possam saber, Senhor, que Deus está verdadeiramente entre nós, quando o Senhor está manifestando a Tua glória na vida da Tua igreja, em cada culto, em cada oração, em cada louvor e também na vida pessoal de cada um dos Teus servos. Pois nós oramos, Senhor, e entregamos assim nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, amados irmãos e queridos visitantes. Olá! Cumprimentamos todos que nos assistem, em especial as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Preparados para aprendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus? Que bom! Eu também estou aqui preparada. Na aula de hoje, nós vamos ver que Jesus é a porta da salvação e que essa porta ainda está aberta para todos. Quem entra por essa porta alcança a paz, a alegria e o principal, a vida eterna.
E hoje veremos que Zaqueu decidiu entrar por essa porta. Para iniciarmos a nossa aula, vamos ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 9 e 10. Assim diz a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz a Bíblia que certo dia o Senhor Jesus estava passando pela cidade de Jericó e muitas pessoas o seguiam. Todo mundo se apertava porque queria ficar bem pertinho dele, ver os milagres que aconteciam e também ouvir o que ele dizia. E no meio daquela multidão estava Zaqueu, um homem rico que trabalhava cobrando dinheiro das pessoas. Mas o povo não gostava dele não, porque achava que ele enganava as pessoas. Zaqueu, apesar de ser rico, não tinha paz nem alegria no seu coração. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, ficou cheio de vontade de ver o Senhor Jesus. Mas tinha um problema. Zaqueu era baixinho, tentava olhar, mas não conseguia ver Jesus por causa da multidão que o cercava. Mas ele não desistiu não. A palavra fala que ele correu, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Gente, imagina só o que as pessoas pensaram de Zaqueu, um homem rico e importante subindo em uma árvore. Mas ele não se importou não, porque ele queria muito ver Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou perto da árvore, parou, olhou para cima e disse bem assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu irei na sua casa. Que lindo, né? Zaqueu queria só ver Jesus, mas foi Jesus quem viu Zaqueu primeiro e ainda chamou ele pelo nome. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Mas as pessoas que estavam ali começaram a reclamar. Como pode Jesus ir à casa de um homem pecador? Para eles, Zaqueu não merecia, mas Jesus não olha como as pessoas olham. Ele vê o coração sincero que deseja mudar. Na presença de Jesus, Zaqueu ficou arrependido. E sabem o que ele disse? Senhor, vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu enganei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu mostrou a Jesus que se arrependeu, que mudou de verdade, e Jesus ficou muito feliz com isso. Então, Jesus disse aquilo que lemos lá no início, Hoje veio salvação a esta casa. Naquele dia, o coração de Zaqueu ficou limpo, cheio de alegria, e ele nunca mais foi o mesmo. Agora vamos pensar aqui que o Senhor quer nos ensinar com essa história. Jesus ama o pecador. Do mesmo jeito que ele viu Zaqueu naquela árvore, ele vê a mim, a você, sabe o nosso nome e nos conhece. É bem verdade que tem muitas coisas que vêm para tentar nos afastar de Jesus, como a preguiça na hora de orar, de ler a palavra, quando se gasta tempo demais na televisão ou no celular, amizades que não agradam a Deus. Mas Jesus quer que você faça como Zaqueu e deixe ele entrar em sua casa, que é o seu coração. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, ele nos enche de paz e de alegria. Ele limpa tudo o que é ruim, o que não agrada a Deus, e nos ensina a fazer apenas o que é certo. Então, depois de tudo o que aprendemos hoje, convidamos você a fazer como Zaqueu. Quer ser feliz? Ter a bênção da salvação? Abra o seu coração e receba Jesus com alegria, pois Ele é a única porta que nos levará para o céu. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Isso é vitória, proclamai com real prazer. Cristo é vitória, e com Ele vamos nós vencer. Se falta prazer e luz, tudo
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você chegou até aqui, você participou da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Olha só que coisa boa, que bênção. Experiência certamente você teve com o Senhor. Você cantou louvores, você ouviu o ensino que foi trazido e transmitido através do nosso sistema multiplataformas. Você está acompanhando a programação da TV Manaim, você está no nosso canal no YouTube, enfim. Seja através da plataforma, de qual plataforma você está assistindo, o importante é que a mensagem foi levada, você teve a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor, inclusive através da aula para crianças, intermediários e adolescentes. Muito bem, nós agora vamos orar entregando no altar do Senhor esse culto, este momento separado para o louvor da glória do Senhor. E em atenção à orientação que o Senhor deu, nós vamos orar também pelas crianças, intermediários e adolescentes, é o grupo de 0 a 15 anos de idade. Nós vamos orar por esse grupo e também por todas as mulheres que estão no período de gestação, estão grávidas, estão assistindo esse conteúdo. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o bebê que está sendo gerado, ou os bebês, né? Algumas têm mais de um, que estão sendo gerados hoje na sua vida, no seu ventre. Vamos orar ao Senhor, vamos viver esse momento. Este grupo, crianças, intermediários, adolescentes e grávidas, se puderem e desejarem, eu convido a estar de joelhos. É um ato de imposição de mãos. Aos demais que estão participando da EBD, nós vamos orar entregando nesse mesmo ato o nosso culto ao Senhor. Então eu convido a estarem de pé, os demais além deste grupo que estará de joelhos para esse momento de oração. Vamos orar. Senhor, nosso pedido é que as Tuas mãos estejam estendidas sobre as crianças, intermediários e adolescentes, abençoando o Senhor de maneira especial, promovendo, Senhor, o seu crescimento saudável sobre todos os aspectos da sua vida. Senhor, o aspecto físico, emocional, mental, sobretudo espiritual, que o Teu nome seja glorificado e que tenham experiências profundas contigo, Senhor, em orar, em ter as suas orações respondidas, em Te conhecer profundamente. Isso é maravilhoso. Pedimos que todos aqueles que participam, Senhor, desse momento, sejam alcançados por essa grande bênção. Ainda pelas mulheres que estão no período de gestação, pedimos que Tu estejas também agindo em suas vidas, abençoando-as. Senhor, que a gravidez de cada uma possa ir a termo, que Teu nome seja glorificado no nascimento das crianças, Senhor, e que venham essas a serem motivos de bênção, de alegria, de glorificação nos seus lares. Esta é a oração que fazemos e também depositando no Teu altar o culto desta manhã, pedindo, Senhor, que Tu recebas o nosso louvor e adoração. Nos abençoe, sê conosco ao longo desse dia, pedimos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, está encerrado o nosso culto, todos podem se colocar à vontade, podem se sentar, enfim. Antes, porém, de nos despedirmos, eu tenho 2 rápidos avisos para você. O primeiro deles está nesse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076, tem um QR Code ao lado. Você pode apontar, se quiser, a câmera do celular para ele, fazer uma ligação e, do outro lado da linha, um pastor vai atender você. E vou dizer uma coisa, tá? É um pastor mesmo, um servo de Deus, é um ser humano que vai estar lá, não é inteligência artificial, não. É um ser humano que vai te ouvir, vai conversar com você, vai orar por você, que coisa boa. Vai transmitir para você uma palavra da parte do Senhor e isso tudo totalmente gratuito. Você não precisa pagar nada por isso. Você vai viver uma experiência com Deus que é o propósito da nossa igreja. Que você tenha uma experiência com Deus, tá? Então não deixe de ligar, você pode ligar agora se quiser, 24 horas por dia, de madrugada, sábado, domingo, feriado. Nesse momento tem pastores lá que estão de plantão para atender todos aqueles que precisarem desta ligação. Se você conhece alguém que precisa, às vezes você pode pensar, não, eu não estou precisando agora, mas eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho, um colega de trabalho que está vivendo um momento difícil na vida. Eu vou mandar para ele, mandar para o WhatsApp, eu vou ligar, eu vou dizer para ele, olha, liga nesse número aí que você vai receber uma oração. Não importa a religião, não importa a denominação, é algo gratuito e algo para atender a sua vida e fique tranquilo. Nós não vamos tentar vender nada para você, não existe isso, não vamos pedir dinheiro, não vamos pedir oferta, não vamos pedir contribuição, nada disso. É só a bênção para o seu coração mesmo. Se por acaso você mora no exterior
ou a pessoa para quem você vai compartilhar está no exterior, está aparecendo um número que a ligação pode ser feita por WhatsApp, da mesma maneira, gratuita, e será atendido do mesmo jeito. Então esse é um aviso. O segundo aviso é que você é nosso convidado especial para estar presencialmente a um culto em todos os templos da Igreja Cristã Maranata, que será hoje à noite, às 19 horas. Vai lá, quando chegar lá você fala, olha, eu assisti pelo YouTube, assisti pela TV, a Escola Bíblica Dominical, recebi o convite, aceitei o convite, estou aqui. Você vai ser recebido com a mesma alegria, o mesmo carinho. Deus vai abençoar você e ninguém vai te pedir nada. Isso é um padrão da Igreja Cristã Maranata, você pode ficar tranquilo, você só vai lá para receber a bênção do Senhor, tá certo? Se por algum motivo você não puder ir, há um conteúdo especial que será transmitido às 8 horas da noite, você tem a oportunidade de assistir por essa mesma plataforma que você está acompanhando esse conteúdo agora, tá bom? Tá dado, ou estão dados os dois avisos. Nós nos despedimos de todos aqueles que estão conosco, continue acompanhando a programação da TV Manaim, Deus abençoe, a paz do Senhor.